O milionário fica furioso ao ver mendigo negro rasgar suas calças sem querer. Era o primeiro dia de Juliana como estagiária em um dos escritórios de advocacia mais renomados da cidade. Nervosa, ela ajustava o paletó enquanto caminhava pelo elegante corredor, decorado com obras de arte modernas e piso de mármore brilhante. Uma multidão de advogados bem vestidos trocava hinos de sucesso e, sem dúvida, a observava com curiosidade. Eram vozes que ecoavam, sussurros e risadinhas que só aumentavam seu nervosismo. Contudo, sua expectativa era: "O que aconteceu aqui?" ele exclamou, a voz misturada com indignação e um toque bem-humorado. Juliana ficou paralisada com o coração na garganta, um nó na barriga. Ela mal conseguiu gaguejar um pedido de desculpas enquanto o sangue subia à sua face. O clima estava pesado, mas algo nos olhos de Daniel parecia mais curioso do que realmente furioso. "Vamos, não é o fim do mundo", ele disse, rindo discretamente. Os colegas, ainda sem conter a gargalhada, observaram o improvável começo de interação. Juliana, aliviada com a reviravolta, sentiu um arrepio de adrenalina misturado a um certo encantamento. Daniel, apesar do acidente, emanava uma aura que atraía as pessoas. Nos dias seguintes, Juliana começou a se destacar. Suas ideias eram brilhantes, mas a competição era feroz. Daniel a observava, intrigado com seu talento nato. Entre uma reunião e outra, o que tinha começado com um acidente de café se transformou em um jogo divertido de flertes e provocações. Cada vitória em um caso parecia uma pequena batalha em que ambos se divertiam. No tribunal, a pressão era palpável. Quando finalmente ganharam um caso significativo, a tensão se transformou em euforia. Antes que pudesse processar, Daniel puxou Juliana e seus lábios se encontraram em um beijo explosivo que paralisou o tempo. Tudo mudou naquele instante. Mas enquanto suas vidas se entrelaçavam, as diferenças sociais e o peso das expectativas começaram a surgir. Foi durante um evento no escritório, em meio aos brilhos e olhares curiosos, que Daniel fez uma proposta inesperada. "Juliana, que tal uma parceria vitalícia?" Ele soltou com um tom sério e divertido. A sala silenciou. O convite a fez questionar tudo. E se sua origem e inseguranças fossem um obstáculo intransponível? Depois de uma cerimônia delicada, o sentimento de incerteza pairava sobre eles. O que realmente importava? Conseguiriam superar as barreiras que a sociedade impunha? Ou sua história seria uma linda lembrança de uma conexão perdida? A dúvida crescia, mas uma nova chama estava prestes a surgir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o clima na sala de eventos começava a esquentar com a proposta de Daniel, a tensão pairava no ar.
Juliana forçou um sorriso, tentando disfarçar a tempestade de sentimentos dentro de si. O que todos não sabiam era que um dos presentes, um advogado experiente chamado Rogério, observava a cena com um olhar sombrio. Ele tinha um segredo. Um laço que unia seu passado ao de Daniel de uma forma que ninguém poderia imaginar. Nesse momento, um telefone tocou, quebrando a tensão. Era um som agudo, inconfundível. Rogério franziu o senho e puxou o celular do bolso. Ao ouvir o que vinha do outro lado, seu rosto mudou imediatamente. A palidez tomou conta de suas feições, enquanto ele balbuciava. Não pode ser. Sem pensar duas vezes, ele tomou a decisão de intervir. Cuidado com essa parceria, Juliana! Ele gritou, fazendo todos na sala se virarem para ele. A atmosfera pulsante se transformou em um silêncio sombrio. Os olhares passaram a ser de espanto e reprovação. Daniel ficou rígido, os olhos fixos em Rogério. Juliana gemeu, confusa. "O que você está falando?" perguntou, seu coração acelerando. O clima de romance foi substituído por algo mais sombrio, como se uma nuvem de tempestade houvesse invadido o local. "Eu sei quem ele realmente é, Juliana." Rogério disparou, sua voz cheia de urgência. "Você não pode confiar nele." Os murmúrios começaram a crescer na sala, as pessoas trocando olhares, sem saber se acreditavam no que acabavam de ouvir. Como alguém como Rogério tinha coragem de fazer essa acusação? "Eu estou falando sério", continuou. "Daniel não é quem você pensa que é. Seu pai, ele foi envolvido em negócios sujos. E você, Juliana, merece mais do que isso." As palavras de Rogério cortaram a sala como uma faca. Juliana sentiu a cabeça girar. O que ele queria dizer com isso? O Daniel que conhecia era carismático, atencioso. Era mais do que possível que tudo o que ele havia construído tivesse um buraco negro escondido em sua história. Daniel, agora visivelmente irritado, avançou. "Isso é uma completa besteira, Rogério. Você não sabe do que está falando." Mas na sua voz havia uma fissura, um tremor que Juliana não tinha notado antes. O que mais ele poderia estar escondendo? "Eu sei mais do que você imagina", Rogério insistiu, seus olhos ardendo com a intensidade da revelação. "Eu só estou pensando no seu bem." Juliana estava entre a espada e a parede. A atmosfera ficava cada vez mais pesada. Olhando para Daniel, ela não sabia se o que sentia era amor ou se era apenas uma ilusão. "Daniel, é verdade?" O silêncio ficou ensurdecedor, enquanto todos esperavam sua resposta. O CEO hesitou, a expressão confusa entre raiva e tristeza. "Juliana, deixe-me explicar", ele começou, mas já era tarde demais. Avivados pelas palavras de Rogério, o público no local já estava tomando partido. Juliana respirou fundo. Sua cabeça estava rodando. Era tudo tão rápido, tão inesperado. O que ela deveria fazer? Olhar para Daniel, que agora parecia mais um estranho? Ou confiar em Rogério, que parecia determinado a desmascarar alguém que ela acreditava conhecer? Seu mundo, que recentemente começou a brilhar, agora estava desmoronando diante de seus olhos.
Enquanto os murmúrios aumentavam e o clima ficava insustentável, uma onda de preocupação invadiu o peito de Juliana. Toda a verdade estava prestes a vir à tona. Mas a revelação de Rogério podia ser apenas o começo. O que mais poderia surgir das sombras? E se tudo que acreditava ser amor não passasse de uma ilusão? Enquanto sua mente girava, ela percebeu que a única certeza era a incerteza avassaladora que agora dominava sua vida. O silêncio se espalhou pela sala. Juliana sentiu seu coração disparar. A tensão era palpável e todos os olhares estavam fixos nela, como se esperassem por uma resposta. O que fazer? Daniel parecia a pessoa mais distante do mundo agora. E ela precisaria decidir se confiava em Rogério ou em seus sentimentos por aquele homem que a tinha encantado. Juliana, Daniel começou, mas a urgência na voz de Rogério cortou o ar. Você não entende. Ele tem uma ligação com o crime organizado. Não confie nele. As palavras se espalharam como um incêndio. O murmúrio da multidão cresceu. Alguns cochichavam entre si. Outros pareciam totalmente atônitos. Juliana se sentiu como uma marionete, presa em um fio de incerteza. Olhando nos olhos de Daniel, havia algo mais ali. Um misto de medo e raiva. Rogério, você está mentindo! Não pode fazer isso! Daniel exclamou, aproximando-se com um passo determinado. A temperatura na sala parecia subir e o ar estava carregado. Juliana sentiu o estômago revirar. O que ele escondia? Ao fundo, um telefone tocou de novo, desta vez com um som estridente, mas ninguém se preocupara em atendê-lo. O drama era maior e todos estavam sintonizados nele. Então, uma porta se abriu e alguém entrou na sala. A figura era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era Clara. Ela gritou, olhando entre os dois homens. Juliana, não acredite nele! O sussurro de medo estava claro em sua voz. O choque trouxe um novo silêncio. Como assim? Juliana se perguntou. O que estava acontecendo? Os relacionamentos que pareciam tão simples, agora estavam entrelaçados com segredos. Clara continuou, agora com uma voz mais descontrolada. Você não sabe a verdade sobre nossa família. Clara, pare, não faça isso. Daniel rugiu, mas a pressão do ambiente era intensa. Todos pareciam estar esperando a verdade. Clara não se deteve. Você não sabe quem foi o responsável pela prisão do pai dele. Ele está envolvido em tudo isso. Juliana sentiu uma onda de desespero. O que realmente estava acontecendo? O passado de Daniel estava vindo à tona como uma tempestade e ela se sentia arrastada por esse turbilhão. Daniel, é verdade? O que mais você não me disse? Sua voz era quase um sussurro, cheia de dor. A expressão de Daniel mudou. Ele parecia perdido, como uma criança encurralada. Juliana, eu posso explicar. Mas antes que pudesse terminar, toda a sala foi abruptamente iluminada por um flash de luz. O estalo de um disparo ecoou e a multidão gritou em pânico. Juliana virou-se, os olhos arregalados. Tudo em câmera lenta. Viu Rogério cambalear, as mãos se movendo para o peito.
O horror estava refletido nos olhos de todos. Rogério! A voz de Daniel saiu como em grito enquanto ele corria em direção ao homem que havia desafiado sua honra. A sala inteira estava em caos. Gritos, choros, as pessoas tentando se afastar. A realidade estava desmoronando sobre eles. E uma nebulosa de confusão e medo tomou conta do ambiente. Juliana estava paralisada. O que estava acontecendo? O homem que ela mal conhecia e ao mesmo tempo tinha se tornado tão próximo, agora caía. O que isso significava? E se tudo isso era um plano? Alguma armação? A verdade parecia perdida em um mar de gritos e movimentos apressados. Com o pulsar do caos à sua volta, ela fez um último esforço para compreender. Quais segredos ainda estavam escondidos? A presença de um criminoso, a verdade sobre Daniel e a revelação de Clara apagaram os limites do que ela conhecia. E aos poucos, uma nova sombra se desenhava sobre sua vida. Ela respirou fundo, absorvendo a cena. E com uma pergunta que martelava em sua mente, ficou à espera do que mais estava por vir. Juliana estava paralisada diante do caos que se desenrolava à sua frente. O grito de Rogério ainda ecoava em seus ouvidos, e o cheiro de pólvora pairava no ar, misturado ao perfume da sala. Daniel corria em direção a Rogério, que cambaleava, com a mão no peito, enquanto a multidão em volta começava a se agitar. Alguns gritando, outros tentando encontrar uma saída. E nesse meio tempo, um outro rosto se destacou no tumulto. Clara, a irmã de Daniel, estava em pé, congelada, mas seus olhos estavam arregalados mais do que antes, como se uma verdade insuportável estivesse prestes a criar raízes ali. Juliana, não faça isso! O que a gente não sabe é muito pior! Ela gritou, sua voz cortando a confusão. Juliana se virou para ela, uma maré de emoções agitando seu interior. Era como se cada palavra dela fosse uma agulha em seu coração. Daniel, agora parando na frente de Rogério, viu o brilho de sangue escorrendo entre os dedos de seu amigo. Não! Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! A freneticidade em sua voz era palpável. Juliana sentiu que o chão sob seus pés estava sendo puxado. Um buraco negro estava se formando em sua vida. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Clara, ofegante, balançou a cabeça e, em um ato desesperado, começou a falar. Ele precisa saber, Daniel. Não podemos esconder mais isso. Os murmúrios da multidão aumentaram, todos tentando entender o que estava acontecendo. Juliana olhou para Clara, o coração disparando. O que estava prestes a ser revelado? Você não é o que pensa que é, Juliana. E ele não é seu amado príncipe. Clara continuou, suas palavras como uma bomba prestes a explodir. A sala ficou em silêncio novamente. O som de um batimento cardíaco ressoou em Juliana, como se todo mundo estivesse segurando a respiração. Mas ele é! Juliana protestou, mas sua voz era cheia de dúvida. Daniel não é apenas o CEO carismático que você vê. Ele... Clara hesitou. O olhar dela, um misto de medo e determinação. Ele é meu irmão, sim,
mas ele também faz parte de um mundo obscuro. O que Rogério disse é verdade. Ele não se envolveu apenas com negócios sujos, mas com pessoas perigosas. O nome Daniel reverberava na sala. Cada letra um golpe nos sentimentos de Juliana. O que estava acontecendo? Daniel sempre foi tão gentil, tão atencioso. Mas e se ele escondia um lado sombrio? O que mais ela não sabia? Clara, chega! Daniel bradou, sua voz rasgada. Mas o choque e a raiva estavam estampados em seu rosto. Você não sabe do que está falando. O nervosismo dele era evidente. Estava se agitando. A situação havia mudado. E agora ele estava no centro de um furacão. Juliana, agora em conflito, sentiu sua cabeça girar. A revelação estava prestes a rasgar seu coração. E aquele beijo que tinham compartilhado parecia tão distante. Você é realmente quem eu pensei que era? Ela sussurrou, os olhos fixos em Daniel, buscando qualquer sinal de que tudo isso era apenas uma mentira. Clara continuou, agora com um ar de urgência. O pai dele estava envolvido em esquemas perigosos. Daniel perdeu a mãe não porque um acidente aconteceu. Foi o aviso. Eles estão atrás dele e ele não te disse, Juliana. Ele estava te protegendo, mas agora você pode estar em perigo. A multidão começou a murmurar mais uma vez. As palavras de Clara cortando o ar como um novo e brutal golpe. Daniel olhou para Juliana, seus olhos cheios de um pânico genuíno. As coisas não são como parecem. Eu queria, mas não havia tempo para mais palavras. Juliana, sentindo uma onda de frio subindo por sua espinha, percebeu que tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Não era apenas a verdade que prendia Daniel. Era uma teia de mentiras e segredos que estava prestes a desabar. E antes que pudesse processar tudo, outro disparo ecoou. A sala, que antes estava cheia de vida e promessas, agora era um campo de batalha. Uma sombra escura deslizou pela porta e Juliana se virou lentamente, o coração saltando na garganta. Era um homem, com um olhar implacável, que olhava diretamente para Daniel. Os olhos do homem brilhavam com uma intenção mortal. Você não pode escapar, Daniel. É hora de acertos. A voz dele rasgou o silêncio. E as palavras eram um eco de um passado sombrio que Daniel não conseguiria ignorar. O choque foi insuportável. O que tudo isso significava? Enquanto a sala mergulhava na confusão, Juliana sentiu que, além dos tiros e gritos, havia uma verdade ainda mais devastadora se desenrolando em sua frente. O que ela realmente sabia sobre o homem que tinha se apaixonado. E o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. A única coisa clara era que tudo agora estava em jogo. Enquanto o grito cortava o silêncio, um frio gélido tomou conta da sala. Juliana sentiu seu coração acelerar, a urgência da situação pulsando sob sua pele. Os olhares estão fixados em Daniel, que se virava para encarar o homem que acabara de entrar, seu rosto agora contorcido em uma mistura de choque e pânico. Você não pode fazer isso! Ele gritava. Mas a atmosfera estava densa e tensa, como um fuso prestes a arrebentar. O intruso não hesitou. Você sabe o que precisa ser feito, Daniel, e não vai haver como voltar atrás. A voz dele era profunda, ressoando com uma autoridade que ninguém na sala ousaria contestar.
O ambiente estava saturado de medo e a cada segundo a situação só parecia piorar. Juliana, ainda paralisada, observava tudo com um nó na garganta. O olhar de Daniel estava fixo no homem, sua expressão mutável entre raiva e desespero. Não envolva a Juliana nisso! É entre nós! A fraqueza em sua voz era inegável, ecos de uma verdade que ele tentava esconder. Mas o homem não estava disposto a se render. Ele se aproximou e a tensão na sala subiu um nível. Você teve sua chance, Daniel. Agora é tarde demais. As dívidas de seu pai não vão se pagar sozinhas. Existem consequências. O que ele disse era um golpe, um impacto que ecoou na mente de todos. Naquele instante, Juliana se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que as palavras do homem significavam? Debrus, sempre quis me forçar a ficar com um maldito peso no meu ombro. Daniel estava quase rugindo, o calor da discussão formando uma barreira entre ele e o resto da sala. Juliana estava paralisada, sem saber se deveria ficar ou se afastar. Mas antes que pudesse processar, o improvável aconteceu. Rogério, que estava caindo ao chão, ainda segurando o peito, lançou um olhar feroz para Daniel. A verdade pode machucar, mas não tanto quanto as mentiras. O eco do seu grito alcançou a sala e fez com que Juliana sentisse o arrepio percorrer sua espinha. Tudo estava prestes a se enlouquecer. O homem ameaçador sorriu, e até mesmo aquele sorriso era repleto de uma frieza que fazia gelar a alma. Diga a verdade, Daniel, ou você vai ver que as consequências alcançam aqueles que ama. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de vozes gritou. Um caos generalizado que estourou no ar. A multidão agora desabava em pânico. Juliana se viu empurrada para trás, pressionada entre corpos aterrorizados. O suor no rosto misturava-se com as lágrimas que ela tentava conter. Focou em Daniel, buscando seu olhar qualquer sinal de que tudo pudesse ser resolvido. Ele estava em um fogo cruzado que nunca imaginara. E então, algo aconteceu. Clara, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Isso não é apenas sobre você. Juliana também está nesse jogo. As palavras dela romperam a confusão. O som teve um impacto quase físico, reverberando pela sala. Daniele olhou para ela, seus olhos brilhando de incredulidade. E foi como se um raio tivesse partido o chão. Juliana, eu posso explicar. Ele tentou, mas a confiança em sua voz agora era apenas um eco distante. Clara aproveitou a chance, avançando cada vez mais. E sua voz firmemente cortante era apenas parte do que a tornava mais determinada. Você precisa saber a verdade. Isto é sua escolha, Juliana. Não seja apenas uma peça de um tabuleiro. No centro da sala, sob as luzes ofuscantes e os olhares ansiosos, o pânico se transformava em expectativa. O homem estranho não recuava. Se você não falar, Daniel, vamos fazer com que sua escolha seja feita de forma drástica. E foi nesse momento, naquele instante de caos, que a porta se abriu novamente. Alguém mais entrou. Os olhos da multidão se voltaram. Era uma figura que Juliana reconheceu. Sua mente se congelou. Hoje é o dia da verdade. A voz ressoou, e todos se calaram como se um feitiço os prendeu. Era a mãe de Daniel, aparecendo depois de anos desaparecida,
com um olhar que exibia dor, mas também uma feroz determinação de enfrentar o que vinha pela frente. Mateus não foi o único a pagar, e eu não irei deixar você pagar mais, Daniel. A revelação dela fez o chão parecer se abrir sob seus pés. Juliana sentiu o impacto das palavras dela. Tudo o que pensava saber sobre Daniel e sua família, tudo poderia ser moldado, girado e transformado em um novo significado. A verdade que se desenrolava em meio ao caos descia sobre ela como uma ducha de água fria. O que mais estava escondido nas sombras? Você é minha mãe! Mas como pôde? A voz de Daniel era uma espiral de confusão. Eu tive que proteger você, Daniel. Existe muito mais em jogo do que você pode imaginar. A sala continuava a tremer. As figuras de tudo ao seu redor se mesclando em um turbilhão de emoções e verdades não ditas. E no coração do redemoinho, Juliana olhou para o rosto de Daniel. Ele era o mesmo, mas ao mesmo tempo, tudo parecia ter mudado. Mas o tabuleiro estava prestes a ser virado. E agora, a única certeza que ela tinha era de que a situação logo escapa das suas mãos. O que mais estava por trás daquela família? O que realmente significava amar alguém que poderia ser parte de algo tão sombrio? E no fundo, sua história realmente era dela, ou era apenas um reflexo de segredos inconfessáveis? A sala parecia ter congelado. O olhar de Juliana se fixou em Daniel, à espera de uma explicação que ele não conseguia dar. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a dor pulsava em seu peito. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um tambor distante. Ele não é o que você pensa que é. Daniel, o que você esconde de mim? A voz dela mal saiu, tremida, mas cheia de um questionamento profundo. Era como se cada pessoa ao redor aguardasse a resposta como se fosse a chave para salvar todos da tempestade iminente. Daniel respirou fundo, o olhar cheio de conflito. Juliana, eu não consegui te contar. O passado é complicado. Sua voz se perdeu em meio ao caos, mas Clara não deixou passar. Complicado? Você está brincando? As vidas de todos nós estão em jogo aqui! Clara cutucou o irmão com impaciência. Juliana sentia que a atmosfera pesava cada vez mais, o calor a sufocando enquanto a confusão tomava conta de sua mente. A mãe de Daniel, com lágrimas nos olhos, observava a cena e mesmo naquele momento tenso, ela tinha algo a dizer. Vocês não entendem o tamanho do que está acontecendo. A decisão de Daniel pode afetar muito mais do que imaginam. Uma quietude brevemente tomou conta, mas foi rapidamente quebrada por um novo grito. Cuidado! Um dos advogados mais antigos, que até então estava silencioso, gritou enquanto gesticulava descontroladamente ao mínimo movimento de Daniel, que se aproximava do homem ameaçador. Era tarde demais. Um empurrão, um movimento preciso, e antes que Juliana pudesse piscar, Daniel estava de pé entre o homem e Rogério, colocando-se como um escudo. Me deixe em paz! Daniel urrou com a raiva borbulhando dentro dele. O homem ameaçador deu um riso curto e divertido, seus olhos brilhando como facas afiadas. Você não compreende, não é verdade? Esse jogo é maior do que você e seus sentimentos. O coração de Juliana estava em um turbilhão,
O que ele queria dizer? Então, o barulho de sirenes começou a ecoar do lado de fora, cortando o ar pesado. A atenção de todos se voltou rapidamente para a porta, onde luzes de polícia iluminavam a sala. O pânico se instalou novamente e as pessoas começaram a gritar em desespero. Precisamos sair daqui! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma segunda explosão ecoou. O homem atacou e a cena se transformou em um caos incontrolável. Juliana viu Daniel se atirar para o lado, tentando empurrar Rogério fora da linha de tiro. O tempo parou novamente e a sala girou em um turbilhão de gritos e desesperos. E foi ali, no meio daquela confusão, que algo inesperado aconteceu. Um dos advogados estava caindo, golpeado por uma das balas perdidas. Enquanto todos se viravam para ajudar, Clara, em um impulso inesperado, correu para frente, empurrando Daniel para trás. O que você está fazendo? Daniel gritou, mas era tarde. A expressão de Clara era de determinação e uma dose de desespero iluminava seu olhar. Eu vou proteger você, mesmo que isso me custe. E então, em um movimento abrupto, Clara revelou uma pistola que estava escondida sob seu vestido. O estrondo do tiro foi ensurdecedor e a sala se encheu de um silêncio assustador. Juliana mal conseguiu processar o que estava acontecendo enquanto o homem colapsava ao chão. A ferida ardente e o olhar de puro espanto em seu rosto. Mas o que mais a atingiu foi a expressão de traição e dor de Daniel. As palavras ficaram presas na garganta dela e a confusão tomava conta de tudo. Clara, não! O que você fez? Daniel não conseguia acreditar no que via. E naquele momento, a revelação mais chocante vinha à tona. Juliana percebeu que Clara, a irmã que havia tentado esclarecer as coisas, era uma parte essencial desse jogo mortal. A sua família era o que estava por trás de toda a teia de mentiras e enganos. Daniel virou-se para Juliana, o olhar desolado. Juliana, eu não sabia. Eu não fazia ideia. A sala estava em caos. Rostos em choque, pessoas gritando e correndo. E no meio de tudo isso, uma tensão silenciosa crescia entre Daniel e Clara. O que isto significava? Juliana sentiu um nó na garganta, as lágrimas queimando em seus olhos. Tudo o que aconteceu até agora era um jogo de marionetes, e Clara, aparentemente, era a mestre de marionetes. Então, você estava tão perdida em proteger Daniel que não percebeu que poderia muito bem ser a verdadeira vilã? As palavras de Juliana saíram mais duras do que ela pretendia. Mas agora a verdade doía muito. O que mais estava escondido? Enquanto a multidão lutava para entender a cena, Juliana ficou gelada. O que mais poderia ser revelado? O brilho dos olhos de Daniel estava cheio de dor e confusão. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia definir. E enquanto todos enfrentavam a destruição que havia se espalhado pela sala, uma sensação de urgência e incerteza entrava nas veias de Juliana. A verdadeira batalha estava apenas começando. O passado de Daniel e de Clara agora estava entranhado em um emaranhado de enganos que não conseguia prever. O que mais ainda estava por vir? A sala parecia ter congelado.
O olhar de Juliana se fixou em Daniel, à espera de uma explicação que ele não conseguia dar. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a dor pulsava em seu peito. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um tambor distante. Ele não é o que você pensa que é. Daniel, o que você esconde de mim? A voz dela mal saiu, tremida, mas cheia de um questionamento profundo. Era como se cada pessoa ao redor aguardasse a resposta, como se fosse a chave para salvar todos da tempestade iminente. Daniel respirou fundo, o olhar cheio de conflito. Juliana, eu não consegui te contar. O passado é complicado. Sua voz se perdeu em meio ao caos, mas Clara não deixou passar. Complicado? Você está brincando? As vidas de todos nós estão em jogo aqui. Clara cutucou o irmão com impaciência. Juliana sentia que a atmosfera pesava cada vez mais, o calor a sufocando enquanto a confusão tomava conta de sua mente. A mãe de Daniel, com lágrimas nos olhos, observava a cena. E mesmo naquele momento tenso, ela tinha algo a dizer. Vocês não entendem o tamanho do que está acontecendo. A decisão de Daniel pode afetar muito mais do que imaginam. Uma quietude brevemente tomou conta, mas foi rapidamente quebrada por um novo grito. Cuidado! Um dos advogados mais antigos, que até então estava silencioso, gritou enquanto gesticulava descontroladamente ao mínimo movimento de Daniel, que se aproximava do homem ameaçador. Era tarde demais. Um empurrão, um movimento preciso. E antes que Juliana pudesse piscar, Daniel estava de pé entre o homem e Rogério, colocando-se como um escudo. Me deixe em paz! Daniel urrou com a raiva borbulhando dentro dele. O homem ameaçador deu um riso curto e divertido, seus olhos brilhando como facas afiadas. Você não compreende, não é verdade? Esse jogo é maior do que você e seus sentimentos. O coração de Juliana estava em um turbilhão. O que ele queria dizer? Então, o barulho de sirenes começou a ecoar do lado de fora, cortando o ar pesado. A atenção de todos se voltou rapidamente para a porta, onde luz... O pânico se instalou novamente, e as pessoas começaram a gritar em desespero. Precisamos sair daqui! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma segunda explosão ecoou. O homem atacou, e a cena se transformou em um caos incontrolável. Juliana viu Daniel se atirar para o lado, tentando empurrar Rogério fora da linha de tiro. O tempo parou novamente, e a sala girou em um turbilhão de gritos e desesperos. E foi ali, no meio daquela confusão, que algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou na sala, seu rosto familiar para Juliana, mas distante na emoção que transmitia. Era Luísa, uma comadre de família de Daniel. Ela tinha um ar de autoridade e determinação. Daniel, você precisa saber a verdade, gritou, chamando a atenção de todos. Juliana congelou. O que Luísa sabia? O olhar dela penetrava Daniel, forçando-o a se voltar. A verdade sobre quem você é e sobre o que aconteceu com sua mãe. Daniel a encarou espantado. O que você quer dizer? E então Luísa desnudou um segredo devastador. A sua mãe não morreu em um acidente. Ela foi assassinada. E você deve saber que você não é quem pensa que é. O homem que você vê como seu pai
Não é seu verdadeiro pai. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Os olhares se revezaram entre Daniel e Luísa. Juliana sentiu seu coração parar. O que isso significava? Aquilo não poderia ser verdade. Isso não pode ser real. Daniel gritou, a raiva e a dor destilando a verdade que estava prestes a desmoronar sua vida. E quem eu sou? Você é filho de um dos líderes da máfia, Daniel. E eles estão atrás de você. A voz de Luísa tinha uma urgência palpável. O mundo desmoronava mais uma vez. Juliana mal conseguia respirar. Daniel, o homem que havia se apaixonado, envolto em um manto de mistério, agora era um produto de um passado sombrio e violento. A culpa e a dor estavam claras em seu rosto, e cada revelação parecia rasgar mais fundo. Mas eu não sou assim! Daniel protestou, a voz quebrando. O desespero se espalhou enquanto Juliana estava imersa em uma maré de confusão e tristeza. O que mais estava escondido? Essa nova revelação mudava tudo. Uma treva pairava sobre eles, e cada argumento, cada sorriso compartilhado, cada momento tornava-se mais um eco de uma farsa. E agora, enquanto o caos aumentava ao redor, as palavras de Luísa passavam a ser o novo mantra que ressoava na mente de Juliana. A verdade era uma tempestade que ameaçava engoli-los. E, entre sirenes e gritos, Juliana se viu paralisada por uma pergunta. O que a conexão deles realmente significava? E o que mais estava por vir? A única certeza era que a história deles, que havia começado com um acidente de café, agora se transformava em um jogo mortal. A sala parecia estar tremendo. Juliana sentiu a incredulidade misturada à dor. As revelações de Luísa ecoavam em sua mente e tudo parecia desmoronar em um segundo. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. As palavras saíram num sussurro, quase como um lamento. Daniel estava paralisado, o olhar fixo em Luísa. Um misto de horror e negação se instalando em seu rosto. Mãe, você está mentindo! Ele gritou, a voz embargada. Eu sou quem você me disse que eu sou. Mas Luísa não recuou. Daniel, por favor, nós temos que encarar a verdade. O que seu pai fez, isso não é quem você é de verdade, implorou ela, com cada palavra carregada de dor e urgência. O caos ao redor deles parecia um ruído distante, enquanto Juliana tentava juntar os fragmentos do que estava acontecendo. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam fixos em Daniel, esperando uma reação. Mas antes que alguém pudesse compreender totalmente a gravidade da situação, um novo barulho quebrou o clima tenso. O som de sirenes se aproximando, acentuando a urgência da cena. E então, como um flash, tudo mudou. Um barulho estrondoso, como um estalo, atravessou a sala. As portas se abriram com força e várias pessoas armadas entraram. Não eram policiais, mas homens de terno escuro, com olhares perigosos e armas em punho. Onde está ele? Gritou um dos homens, seu olhar fulminando o ambiente. Juliana sentiu o pânico crescer. Quem são esses caras? Sussurrou, agarrando o braço de Daniel. Ele estava tão atordoado que mal conseguia responder. Mas Luísa reconheceu aqueles rostos. O pálido em seu rosto se intensificou e seu olhar ficou frenético. Não! Eles não devem estar aqui. Você não vai escapar, Daniel! Um dos homens gritou,
avançando em sua direção. O terror tomou conta, e em um instante a sala se transformou em um campo de batalha. A tensão era palpável, e as pessoas começaram a gritar e se agitar como se a vida delas dependesse disso. Juliana observou enquanto Daniel se virava para a mãe, seu rosto agora uma máscara de desespero. Mãe, o que você fez? Eles estão atrás de mim por sua causa! Ele exclamou, a voz desesperada. Eu estou com você! Sempre estive! De ponto. Antes que Luísa pudesse responder, os homens se moviam, prontos para agir. Um deles puxou uma foto e a levantou no ar. Não estamos aqui por ele, mas por você. Você sabe o que precisa fazer, Luísa. Esta é a sua última chance. O clima na sala era um turbilhão de medos e incertezas. As pessoas tentavam encontrar a saída, mas a única coisa que Juliana conseguiu fazer foi bloquear a visão dos homens, a adrenalina pulsando em suas veias. Você não pode fazer isso, ela gritou, enfrentando-os com bravura inesperada. Mas as palavras não pareciam ter efeito. O homem encarou Juliana, seus olhos frios e calculistas. Vocês não entendem. O passado nunca desaparece. Está sempre atrás de vocês. Essas palavras eram uma sentença, um aviso de que tudo estava prestes a piorar. E então aconteceu. Um estampido, um grito, e tudo que Juliana conhecia tornou-se um borrão. Ela se virou para ver Daniel caindo, a mão no lado, uma expressão de choque no rosto. Daniel! Ela gritou, o desespero se espalhando por seu peito quente como fogo. Mas o que aconteceu a seguir foi o mais surreal de todos. Daniel começou a se transformar. Um brilho sinistro se espalhou pelo ar, seus olhos mudando de um tom morno para um azul profundo e ameaçador. Você nunca poderá me controlar, ele gritou, sua voz soando distante. E então ele olhou fixamente para aqueles homens, como se estivesse carregando o peso de algo que ninguém poderia imaginar. Juliana compreendeu, horrorizada, que Daniel não era quem ela pensava. Havia algo mais, algo obscuro escondido em sua história. O medo se transformou em uma traição emocional insuportável. O homem que ela amava estava mais entrelaçado com as sombras do que ela poderia entender. E quando a verdade começou a se revelar, ela percebeu que a batalha que estava prestes a acontecer não era apenas sobre eles, mas sobre algo muito maior e mais mortal. As sirenes se tornaram mais intensas, mas para Juliana, o verdadeiro caos estava se desdobrando no seu coração. O que mais Daniel escondia? O que mais estava por vir? E enquanto o passado e o presente colidiam, tudo o que Juliana sabia estava prestes a mudar para sempre. A sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Juliana sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Daniel, agora paralisado, seu brilho profundo se transformando em um olhar de desespero. As palavras de Luísa reverberavam em sua mente, e tudo o que ela sabia parecia estar desmoronando em um piscar de olhos. Seu amor, sua confi. Você não pode ser quem pensa que é! A frase de Luísa ecoou e parecia atravessar a sala como uma faca. As pessoas ao redor, confusas,
Murmuravam, incapazes de compreender as profundezas do que estava se desenrolando. O homem de terno escuro, que havia entrado, agora nervoso, parecia ansiar pela resposta de Daniel, a ansiedade pulsando em seus olhos. Daniel, tentando processar tudo, finalmente murmurou: "Mãe, eu não sei o que dizer." Sua expressão se contorcia entre raiva e desespero. Juliana queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. "Por que você não me contou? Isso é uma loucura!" O estômago dela estava em êxtase. E então, como um flash, tudo mudou de novo. Um novo estrondo cortou o ar. As portas da sala se abriram novamente. E desta vez era algo totalmente diferente. Um grupo de homens com armas entrou em um movimento fluido, como se tivessem ensaiado aquele momento. Juliana sentiu uma onda fria percorrer sua espinha. Eles não eram apenas os homens que estavam atrás de Daniel. Eram muito mais do que isso. As visagens de poder estavam nas expressões deles. "Onde está o nosso líder?" Um dos homens gritou. E logo um murmurinho tomou conta da sala. Aquilo não era apenas um assalto. Era uma demanda. Juliana olhou para Daniel e ele parecia surpreso, confuso. "Daniel, o que está acontecendo?" A voz dela saiu entrecortada, cheia de medo. Não era apenas o passado que estava voltando. O futuro deles estava começando a se desfazer na frente de seus olhos. "Você não entende, Juliana." Daniel gritava agora, seu olhar fugidia. Ele parecia estar prestes a desmoronar. "Esses homens são perigosos. Eles querem a nossa cabeça." Mas Luísa, sem hesitar, olhou para os homens com coragem. "Vocês não têm poder aqui. Este é meu filho." O desespero dela, misturado à bravura, deixava Juliana sem palavras. "Mentira! O poder sempre estará nas mãos da linhagem, e ele não faz mais parte dela." O homem que havia gritado se aproximou de Daniel, os olhos fulminantes. O chão parecia tremer sob eles, e a adrenalina fazia o coração de Juliana pulsar, cada batida ecoando o sentimento do caos que dominava a sala. E enquanto o pânico se espalhava, a reviravolta mais chocante aconteceu. Luísa, com um gesto súbito e inesperado, puxou uma arma que estava escondida sob seu vestido e disparou contra o homem que estava confrontando Daniel. O som do tiro ecoou, explodindo como um trovão no espaço. O impacto imobilizou todo mundo por um segundo. As pessoas gritaram, a cena virou um verdadeiro pesadelo. O homem caiu e no mesmo instante o mundo de Daniel desmoronou ainda mais. "Mãe, não!" O grito de Daniel foi puro desespero, sua face se contorcendo em horror. "O que você fez?" Mas foi ainda mais devastador. Enquanto todos estavam paralisados, outra figura apareceu, saltando pela porta dos fundos. Um homem com uma tatuagem brutal no pescoço e um olhar que emanava fúria. "Você paga por isso, Luísa! Ninguém trai a família e sai impune." A tensão explodiu e a sala agora se transformou em um campo de batalha. Juliana sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Tudo tinha mudado em um minuto. O homem que ela amava, a mulher que ela admirava, tudo estava envolto em mistério e traição. Agora, enquanto a confusão dominava, uma única ideia ficou gravitando em sua mente. Em quem ela deveria confiar? O carro de polícia chegava, mas nada disso parecia diminuir a tensão.
Na verdade, parecia que tudo estava apenas começando. As alianças mudavam e a vida de Juliana entrava em um território desconhecido e assustador. O que realmente aconteceria agora? O que mais iria desmoronar? Enquanto a adrenalina corria, uma nova tempestade de revelações estava por vir. E ela não sabia se estava pronta para enfrentá-las. A sala estava um caos. O corpo do homem, caído no chão, se misturava com o grito de desespero de Daniel. A adrenalina pulsava nas veias de Juliana, e ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Daniel, você precisa sair! Eles estão vindo atrás de você! As palavras jorravam como se cada sílaba estivesse carregada de um peso insuportável. Mas Daniel não se movia. Seus olhos estavam fixos em seu irmão, que havia disparado contra o homem de terno escuro, agora estirado no chão. O que você fez, Clara? A voz dele era um sussurro quebrado, repleta de dor e incredulidade. Tudo isso por mim? Do outro lado da sala, Luísa se recusava a recuar e gritava: Isto é para todos nós! Eles não podem nos pegar! Seu olhar era um misto de determinação e desespero, como se sua luta fosse não apenas pela família, mas também por tudo o que ainda poderia ser. As sirenes da polícia se aproximavam, mas só serviam para intensificar o pânico. Juliana olhou para o rosto de Daniel, confusa. O homem que ela amava estava prestes a entrar em um mundo que ela não conhecia. Se você não sair agora, isso pode acabar muito mal! Ela gritou para ele, tentando enxergar a verdade nos olhos dele, enquanto o horror se desdobrava ao redor. E por um breve momento, o tempo parou. Daniel, respirando pesadamente, finalmente olhou para Juliana. As emoções naqueles olhos azuis eram uma tempestade. Ele havia enfrentado tanto. Você precisa ir, Juliana. Eu não posso deixar que você fique presa nisso. Juliana sentiu um nó na garganta. Isso não era apenas sobre eles. Era uma luta que ultrapassava a compreensão dela. Um labirinto de traições e segredos. Mas ela não podia simplesmente deixá-lo. Não vou deixá-lo! Nós podemos enfrentar isso juntos! Sua voz brotou com uma intensidade que surpreendeu até ela mesma. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta se escancara de novo. E eles viram um grupo gigantesco de policiais, com as armas erguidas. Os homens de terno se dispersaram, e a sala logo ficou cheia de gritos e barulhos de passos. Polícia, todos no chão! As ordens ecoaram como um rugido. E as pessoas começaram a se jogar no chão, tentando se proteger. Daniel agarrou Juliana, puxando-a para junto de si. Fique comigo! Ele mandou, a determinação dele inconfundível. Instintivamente, Clara também se lançou ao lado deles, sua expressão mudando de raiva para uma compilação de alívio e choque. É a única saída. Vamos nos entregar! Ela gritou, sua coragem now incendiando a atmosfera. Os homens no chão, agora cercados, não tinham para onde ir. O conflito parecia uma armadilha. Desespero radiante tomava conta do espaço. Daniel olhou ao redor, esperançoso, mas ao mesmo tempo assombrado pelo que estava prestes a acontecer. E quando os primeiros policiais alcançaram o homem caído, uma troca de olhares se estabeleceu. Juliana viu a determinação em Daniel, mas também sentia que nunca mais seriam os mesmos. O passado cercava como um muro, e o futuro
era um mistério. Vão levar todos vocês! Um dos policiais gritou e a ordem rapidamente virou um eco de incerteza. Enquanto as conduziriam, Clara olhou de volta para Daniel. Nós vamos dar um jeito, eu prometo. As palavras dela ressoaram poderosas, como um último fio de esperança. Não era o fim que Juliana imaginava, mas era um capítulo tumultuado. À medida que as luzes os envolviam, Daniel segurou a mão dela com força. Eu vou lutar por você. Isso não acaba aqui. E enquanto os portões se fechavam em torno deles, as sirenes crescendo, Juliana sabia que a verdadeira batalha apenas começava. Seu amor estava testando os limites daquilo que conheciam, e ela estava pronta para enfrentar os desafios que vinham. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta ressoava. Até onde iriam para proteger o que significavam um para o outro? A história deles não estava acabada. Era só o começo, e ela mal podia esperar para descobrir o que mais o futuro traria. Ei, você que está aqui, não se esqueça. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para ficar por dentro das próximas histórias exclusivas. O que vem por aí é imperdível e você não pode ficar de fora. Esmague o botão de like agora para nos ajudar a crescer. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos todos nós uma comunidade. Vamos juntos!